Para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. Pronto, acabou o preterismo. Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Era do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. Esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. E aqui não tem conjecturas lúdicas, não tem achismos de propriedade, não tem aquela aparição mariana para defender o meu Apocalipse do desejo. Aqui tem apenas o que São João escreveu e revelou no livro do Apocalipse, nada mais e nada menos. E hoje eu quero falar um pouco mais a respeito da segunda carta de São Pedro, lá no capítulo 3, um texto tão usado pelos futuristas para defender as mentiras do Apocalipse protestante. Aquele velho texto, né, retirado do contexto, no qual São Pedro diz que para Deus um dia é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Será que São Pedro estava jogando para escanteio a promessa de Cristo, onde ele mesmo falou que tudo iria acontecer naquela geração? Será que São Pedro estava ridicularizando São Paulo, né? No qual São Paulo afirmou que o mistério da iniquidade já estava em ação? E São João, aquele que revelou o Apocalipse, que escreveu e revelou o Apocalipse, será que São Pedro estava dando um drible em São João, né, onde São João diz que iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve? E breve é breve, tá, gente? E o mesmo autor do Apocalipse, afirmando que o anticristo já estava no mundo. Será que São Pedro jogou tudo isso no lixo? Falou, tá tudo errado, eu que sei. Nada disso vai acontecer agora, só daqui 2, 3 mil anos, só na geração, né, dos protestantes. Será que é isso mesmo que São Pedro estava tentando ensinar em sua carta? Claro que não, né, minha gente? São Pedro estava ali, na verdade, São Pedro estava ironizando zombadores da fé. Ele estava ironizando aqueles zombadores da fé que estavam tentando ridicularizar o próprio cristianismo. É isso que São Pedro estava falando. Todos os textos escatológicos, todos eles, não podem ser conjecturados por causa de um texto de São Pedro. E esse texto aí de São Pedro tem que estar dentro do contexto. Você não pode fazer uma exegese em cima de um texto isolado, tá? Não tem como fazer isso. Ah, você pode fazer se quiser, lógico, mas é claro que você está cometendo um erro. Não é assim que se faz exegese. E o que eu farei nesse vídeo é explicar dentro do contexto o que São Pedro escreveu, o que ele tentou ensinar a respeito, né, dessa questão de que para Deus, não para o homem, tá, gente? Para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Antes de mais nada, gente, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá aquele like maroto no vídeo aí, por favor, compartilhe os vídeos do canal. Infelizmente o YouTube não ajuda os canais católicos e o meu canal não tem teoria da conspiração. Aliás, o meu canal não é sensacionalista e tenta acabar com a teoria da conspiração, por isso não tem relevância. Então eu preciso mesmo do apoio de vocês, tá? Então dá aquele like maroto, né? Compartilha os vídeos, também, né, aperta no sininho para receber as notificações. E se você quiser contribuir financeiramente com o meu canal, qualquer contribuição é válida, tá? Tem um QR Code aqui do lado, mira o celular, faça uma doação através do Pix ou através da chave Pix, tá? Que é o meu e-mail, crismacabelos@gmail.com. Toda doação aqui eu invisto no canal, é para pagar a internet, comprar uma câmera, também, né, um microfone melhor. Nem eu, nem o Robson, nós não dependemos do canal para sobreviver, tá, minha gente? Então, toda a atuação aí é realmente para ajudar o canal. Vamos falar um pouco mais a respeito dessa carta de São Pedro. O que São Pedro queria transmitir quando ele escreveu ali na sua carta dizendo, olha, para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Ele estava ensinando você a fazer continhas a respeito do juízo final. Então nós estamos no segundo dia da escatologia. Tem futurista afirmando isso. Olha, nós estamos no segundo dia da escatologia porque para Deus 1000 anos é como um dia. Só que ele fala também que um dia é como 1000 anos. E aí? E quando Jesus Cristo passou 40 dias no deserto, quantos 1000 anos ele passou no deserto? Para Deus, um dia como 1000 anos como um dia. E aí, como fica a questão? Como eu falei, gente,
São Pedro ele não estava ensinando você a fazer continhas e nem conjecturando outros textos e ensinamentos de Cristo, como, né, tudo iria acontecer naquela geração. São Pedro estava ironizando os zombadores da fé. Ele estava tratando com ironia aqueles zombadores da fé. Prestem atenção, deixa eu mudar de cena aqui. A gente não pode analisar um texto escatológico sem ter esse entendimento dos textos que eu vou apresentar. Mateus 24, versículo 3, onde diz ali, né, que os apóstolos estavam questionando Jesus Cristo a respeito de quando iria acontecer tudo aquilo, ou seja, a destruição do templo, o sítio de Jerusalém, tá? Ele fala qual o sinal da sua volta e também da consumação do século. Não é fim do mundo aqui, a tradução ali, fim do mundo, está errado. Aqui é fim do século, fim daquela era, consumação daquela era, tá? Prestem atenção aqui, em Gálatas 4, também, lá nos versículos 4 e 5, quando São Paulo diz que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Por que era a consumação do século? Porque Jesus veio na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o tempo completo, ou seja, acabou aquele tempo. O autor de Hebreus, que a meu ver é São Clemente, lá no capítulo 9, também diz que eles viviam ali, aquele momento era a consumação dos séculos. Gente, não foi o Cris Macabeus que escreveu isso aqui, não foi o Robson, tá? Foi o autor ali, que a meu ver é São Clemente, um discípulo. Pode ter sido São Paulo também, afirmando que aquele momento era a consumação do século. Então você tem que analisar, né, os textos escatológicos dentro desse escopo aqui. E por sua vez o próprio Cristo, né, Mateus 24, dizendo ali no versículo 34 que em verdade ele, né, declarava, eu vos declaro, não passará esta geração sem que tudo aconteça, tá? Tudo é tudo, tá, gente? Não é metade, porque tem aí o futurista falando, não, aconteceu só uma coisinha ali, uma coisinha aqui. Não, Jesus Cristo não falou isso. Jesus Cristo não afirmou isso. Ele não falou que vai acontecer uma coisinha aqui, uma coisinha. Ele falou, tudo vai acontecer naquela geração. E ele estava se referindo à grande tribulação, tá, gente? Ele estava se referindo à grande tribulação. O que Jesus Cristo diz? Que o dia e a hora ninguém iria saber, mas iria acontecer naquela geração. É isso que ele diz. Ele fala assim, olha, em verdade vos declaro, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Os céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Quanto dia e a hora ninguém sabe. Tá? É isso que ele está falando. Vai acontecer naquela geração. E geração, gente, dentro das escrituras e na cultura hebraica é um período de 40 anos. Todo mundo sabe disso. Tá? É o período no qual, né, o povo de Deus peregrinou no deserto, 40 anos. E é dito ali que aquilo foi uma geração. Tá? Geração vem o quê? De gerar. Por que é um período de 40 anos? Porque geração vem de gerar filhos, tá? E a mulher, ela gera filhos num período de 40 anos. Se você pegar desde o momento que a mulher começa, né, que a mulher pode ter filhos, até o momento em que ela deixa a possibilidade de ter filhos, não vou entrar nessa questão de palavras científicas, tá? Não, no momento que a mulher começa a ter filhos e o momento que ela, né, não pode mais ter filhos. É um período de 40 anos. Por isso, né, que esse termo geração vem de gerar filhos. Tá? Então, tenha isso em mente. Quando você vai fazer aí uma exegese de textos escatológicos, você tem que ter em mente que aquele momento era a consumação do século, plenitude dos tempos e que tudo iria acontecer naquela geração. O que acontece? Essa promessa de Cristo, da mudança das alianças, né, o fim da antiga aliança, para que a nova aliança pudesse tomar conta, né, de tudo o que era do judaísmo, criou uma expectativa muito grande nos discípulos, nos apóstolos, nos discípulos.
E eles ficaram ansiosos, esperando, né, que aquilo pudesse acontecer logo. Mas quando iria acontecer? Dentro desse tempo de uma geração que é um período de 40 anos. Isso iria acontecer um dia depois da ressurreição de Cristo? 2 dias? Um mês? 10 anos? Jesus Cristo ele afirmou, olha, o dia e a hora ninguém sabe, mas ele deixou determinado. Vai acontecer nesta geração, período de 40 anos, tá? Aí vem Pedro, São Pedro com a sua carta falando, olha, espera um pouquinho aí, espera aí. Para Deus um dia é como 1000 anos, não para o homem, para Deus. E 1000 anos como um dia. Ah, pronto, então acabou isso aí que Jesus Cristo prometeu? Claro que não. O que São Pedro estava fazendo? São Pedro estava ali ironizando os zombadores da fé, como eu falei. Vamos lá, vou colocar aqui. Vamos analisar agora a carta de Pedro, tá? Desde o versículo 1 ali. Olha, caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações para despertar em vós uma sã compreensão. Ele já está falando aqui, olha, eu quero que vocês entendam o que eu estou explicando. E ele diz assim, e para vos lembrar as predições dos santos profetas, já está falando. O que os santos profetas profetizaram? Hein? Qual foi o triunfo final ali? O dia do Senhor, o dia do juízo contra Israel, a destruição do templo. Tudo caminhou para o fim daquela era e a consumação do século. E ele diz, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Então, ele queria ali recordar o quê? Os ensinamentos dos apóstolos, segundo o que foi ensinado por Jesus Cristo, e também o que foi profetizado pelos santos profetas. Aí ele diz assim, ó, deixa eu erguer aqui um pouquinho aqui, ele fala assim, ó, sabei antes de tudo o seguinte, nos últimos tempos, aí o cabra lê isso aqui e fala assim, ó, não, peraí, ele tá falando do fim do mundo. Caramba, gente, pelo amor de Deus. Um texto escatológico não pode contrariar um outro texto escatológico. Não tem como contrariar uma coisa, um texto contrariar o outro. Tá? Se eu estou apresentando vários textos escatológicos dizendo que aquele momento, dentro daquela geração, aquele período de 40 anos, esse período de 40 anos, era a consumação dos séculos, se São Pedro está falando dos últimos tempos, que último tempo é esse? Ou os últimos dias, tem algumas traduções falando sobre os últimos dias. Quais são esses últimos dias? O que significa isso? Será que São Pedro estava falando de uma coisa totalmente diferente do que foi ensinado pelos outros apóstolos? Claro que não. Ele estava falando exatamente da consumação do século. Então o que ele está falando? Nos últimos tempos, ou seja, na consumação do século, que era a expectativa, eles estavam ansiosos, E era a expectativa da mudança da aliança. E para que essa aliança, para que existisse essa mudança, tinha que ser destruído o templo de Jerusalém, como Jesus Cristo profetizou. Ele falou, tem que ser destruído tudo isso aqui, vai ser destruído. É a grande tribulação. Em Mateus 24, ele estava revelando a grande tribulação. Tá? A grande tribulação. E tem que ser destruído o templo de Jerusalém. O autor de Hebreus fala sobre a aliança, a antiga aliança que estava envelhecida e iria desaparecer para a tomada da nova aliança. E essa era a expectativa. Então, assim, sem a destruição do templo de Jerusalém, não tinha essa mudança de aliança. Tá? Não tinha. Tinha que ser destruída a antiga aliança para que a nova aliança pudesse tomar conta de tudo aquilo que era da antiga aliança. Então, quando ele fala aqui, gente, nos últimos tempos, entenda, está dentro do escopo da consumação do século. E o autor de Hebreus diz, não foi o Cris Macabeus, é o autor de Hebreus. Ele foi bem claro, agora na consumação do século.
Está lá na carta aos Hebreus. Aí ele diz assim: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombarias. Você que é católico, principalmente, que defende a ideia do apocalipse protestante e futurístico, né? Como eu falei, o apocalipse futurístico em si não é uma heresia, mas o que é uma heresia são as mentiras do apocalipse protestante que tem aspectos e características. E uma delas é, né, exatamente colocar ali a grande igreja no lugar da grande cidade. Você que é católico e defende isso aí, você está em heresia, tá bom? Pronto e acabou, está em heresia. Não tem isso dentro do Apocalipse, não foi isso que os padres da igreja ensinaram. E ele diz assim, ó: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria. Então ele estava direcionando a resposta dele, né? São Pedro estava direcionando a resposta dele para esses escarnecedores. E aí ele diz assim, ó, que viverão segundo a sua própria carne, né? Que ele está sobre as coisas mundanas, né? Terrenas, mundanas. E ele diz assim: e eles, os zombadores da fé, eles dirão: onde está a promessa da sua vinda? Olha aqui, prestem atenção no que ele está escrevendo a respeito da vinda de Cristo. Mas que vinda é essa? Vinda de Cristo nos últimos tempos? Não, está falando da vinda para a consumação do século. E quando seria a consumação do século? Naquele momento. Em que momento? No momento da destruição do Templo de Jerusalém. Isso é muito claro dentro das Escrituras, é muito claro. Ah, mas então falhou? Segundo esses zombadores, sim. Eles estavam questionando, eles estavam tentando ridicularizar o cristianismo. Só que não tinha passado ainda uma geração. São Pedro foi martirizado por volta de 63, 64. Né? Uma geração iria se concluir, né? Uma geração por volta de 70 a 72. Então estava dentro de uma geração ainda. Só que a expectativa era tão grande, a ansiedade também era tão grande. Vou mostrar que São Paulo escreve isso, né? A ansiedade era tão grande que esses zombadores começaram, né, a se utilizar desse jargão, onde está a vinda de Cristo, para ridicularizar o cristianismo. Então a resposta de São Pedro aqui foi ironizando esses zombadores da fé. E aí ele diz assim, ó: desde que os nossos pais morreram, né? Ele fala, onde está a promessa da sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua desde o princípio do mundo. Então assim, pô, tá tudo igual, desde que, né, foi criado o cosmos, né, que seria o mundo, o universo. Tá tudo igual. Cadê a consumação do século, né, que Jesus Cristo prometeu para essa geração? São os zombadores da fé. E aí ele usa aqui, né, da sua esperteza, falando sobre a criação do cosmos. Ele fala assim, né? Esqueçam-se, né, propositadamente, que desde o princípio existiam céus, igualmente uma terra, né, que saiu das águas, falando ali sobre, né, a criação do mundo. E aí ele fala assim, né, mas caríssimos, ó, mas há uma coisa, caríssimos, que não vos deveis esquecer. Aí que ele entra nessa questão. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que São Pedro está querendo falar aqui? Está tentando fazer continhas? Ele está ensinando você a fazer continhas? Não. Primeiramente ele estava direcionando este comentário para aquelas pessoas que estavam zombando, dizendo: o que você está falando não tem nada a ver. Tá? Você está tentando ridicularizar a fé, mas saiba de uma coisa: o tempo de Deus é o tempo de Deus. O nosso tempo é o nosso tempo. Deus não trabalha com a nossa expectativa, com a nossa ansiedade. É isso que ele está falando. Na eternidade não tem isso daí, trabalhar com a nossa expectativa e com a nossa ansiedade. Tá? Mas ele está ensinando, fala assim, não, então nós vamos ter que esperar 2000 anos
Claro que não, tanto que ele está direcionando essa resposta para aquelas pessoas, dizendo, não, vai acontecer. Fica tranquilo, vai acontecer. Tanto que ele fala assim, o que acontece é que os futuristas, eles isolam esse texto aqui e eles não leem os versículos que vêm depois. Olha aqui, o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa. São Pedro, na mesma carta, ele está acabando com esse sofisma dos futuristas. Ele está falando, antes sabei, né? Ele fala assim, ó, não vos deixei esquecer, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que está falando? Que Deus não trabalha com a expectativa do calendário humano. Porém, ele não retarda o cumprimento da sua promessa. Se ele prometeu... O que ele está falando? Porque não retarda. Porque se ele prometeu que tudo vai acontecer nessa geração, tudo vai acontecer nessa geração. É isso que ele está falando. Apenas que ele não vai trabalhar, né, com a expectativa dos homens. Com essa ansiedade. São Paulo, ele vai falar sobre essa ansiedade em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando ele fala do mistério da iniquidade que já estava em ação. E ele fala também dessa vinda de Cristo. Quando ele fala aqui, olha, no que diz respeito à vinda de Cristo, né, e da nossa reunião com ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta tidas como procedentes de nós, dos apóstolos, né? E que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. O que São Paulo está falando aqui? São Paulo está falando que o dia do Senhor, esse dia do Senhor, o castigo contra Israel vai acontecer depois de 2000 anos? Porque está falando iminente? Não, ele está falando que vai acontecer. Ele não tá tirando a ideia de que vai acontecer naquela geração. Só que ainda iria demorar um pouco de tempo. Não ia acontecer naquele momento segundo a expectativa e a ansiedade do povo. Não, iria acontecer, né, no tempo determinado por Deus. Aí entra naquela questão que Jesus Cristo fala. Tudo vai acontecer nessa geração, mas o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe, mas vai acontecer nessa geração. É isso que Jesus Cristo está afirmando. E São Paulo, ele fala sobre isso por quê? Né? Os mesmos zombadores da fé que, né, estavam ali incomodando São Pedro, são esses mesmos zombadores da fé que estavam escrevendo cartas, né, dizendo que era dos apóstolos, dizendo, vai acontecer amanhã. Cara, aí eu posso fazer uma tipologia com os protestantes hoje, que a todo momento fala que Jesus está voltando, Jesus está voltando. Olha só, olha a guerra, a peste, né? Aí a pandemia, Jesus está voltando. A mesma coisa estava acontecendo ali. A mesma coisa estava acontecendo ali. São Paulo não fala que não vai acontecer naquela geração como Jesus profetizou. Ele fala apenas que não estava iminente. Por que não estava iminente? Tá? Gente, é iminente, não eminente. Tá? Por que não estava iminente ainda? Ele fala, ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia. Porque tinha algo para acontecer ainda, que era a apostasia. E quando acontece essa apostasia? Lá na carta de São João, quando São João fala que o anticristo estava no mundo. Que ele fala, muitos saíram da igreja. Aí acontece a apostasia. Depois dessa apostasia vem o quê? A destruição de Jerusalém. Então São Paulo fala, antes dessa vinda de Cristo em juízo contra Israel, tá? Antes dessa vinda, tem que ter o que? A apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Quem era o homem do pecado? Nero, não tinha se manifestado ainda. Também não tinha acontecido aquela apostasia, né, que São João escreve na carta falando sobre o anticristo, tirando pessoas de dentro da igreja. Depois que vira o homem do pecado, Nero, e acontecer essa apostasia, aí sim vem o dia do Senhor. A vinda de Cristo contra Israel.
É isso que São Paulo está falando, gente. Ele não está falando que não vai acontecer naquela geração. Ele só está falando que não pode passar o carro na frente dos bois. Tinha coisas ainda, né, para acontecer. Mas, como eu falei, a expectativa era tão grande para o fim da antiga aliança, né, e para que a nova aliança pudesse tomar tudo que era da antiga aliança, que qualquer coisa que falasse a respeito dessa vinda de Cristo para eles estava acontecendo. E os apóstolos preparando. Calma, minha gente, calma, vai acontecer. E aí volta para a carta de Pedro de novo, aqui onde São Pedro fala: o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa. Se ele prometeu que vai ser nessa geração, vai ser nesta geração. Só que, para ele, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. O que ele quis falar sobre isso? Quis falar a mesma coisa que Jesus Cristo falou ali em Mateus 24, quando diz: o dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Sabe que vai acontecer nessa geração, mas quanto o dia e aquela hora, só Deus. É para Deus. Deus vai determinar o tempo correto. E determinou, gente. Aconteceu exatamente naquela geração. Mas o que São Pedro vai explicar aqui? O que ele diz na carta? Por que estava ali, segundo os zombadores da fé, por que estava demorando? Por causa disso aqui, gente. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa. Se ele prometeu que vai acontecer nessa geração, vai acontecer. Como alguns pensam, né? Como os zombadores pensavam. Mas usa da sua paciência para convosco. Gente, você está falando, mas Deus usa da sua paciência para convosco. É porque o cumprimento da promessa iria ser depois de 2000 anos. Não, ele estava falando para aquelas pessoas. Que o cumprimento da promessa iria ser para aquela pessoa que estava zombando da fé. Deus usa de paciência para convosco. Por que usa de paciência para convosco? Ele não quer que alguém pereça, ao contrário, né? Ele quer que todos se arrependam. Ou seja, o que ele está falando? Essa demora aí, na expectativa dos zombadores da fé, estava acontecendo exatamente pela esperança da conversão deles, do arrependimento. Deus esperou até o último momento, para que aquelas pessoas pudessem se arrepender. E São Pedro está aqui claramente falando, ele não vai retardar. Ele não retarda o cumprimento da promessa. Ele só está esperando o máximo possível para que você se arrependa, falando diretamente para os zombadores da fé. Para aquelas pessoas. Como que isso aqui ia acontecer depois de 2000 anos? E depois ele fala: entretanto virá o dia do Senhor como um ladrão. Naquele dia os céus passarão. Aí vem toda aquela ilustração, né, cósmica, né, que tem em Mateus 24, tem no Apocalipse, né, os elementos abrasados se dissolverão, a terra será consumida. Que terra? Qual que era a promessa? Era o fim de Israel, né, o fim do templo, o fim da aliança, né, e as obras que nela contém, tá? Então, minha gente, quando você for fazer uma exegese católico, coloque tudo no contexto. Coloque tudo no contexto. O que diz em Mateus 24 aqui? A respeito também, né, do tempo que iria acontecer tudo. Olha como Jesus Cristo aí fala: rogai para que a vossa fuga não seja no inverno nem no dia de sábado. Por quê? Então a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Desde o início do cosmos, nunca aconteceu uma grande tribulação em Israel, como iria acontecer naquela geração, e nunca mais na história da humanidade iria acontecer. Aquilo iria ficar marcado na história da humanidade. E aí ele vai dizer assim, lá no versículo 34, né? Ele vai dizer ali: e em verdade vos declaro, não passará essa geração sem que tudo aconteça. O céu e terra passarão, mas a minha palavra não passarão. Mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia, aquela hora, ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Nem mesmo os anjos, somente o Pai. Somente o Pai. Tá? É aí que São Pedro diz aqui.
que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tá? Por quê? Porque ninguém estava determinado a saber o dia e a hora que iria acontecer a consumação do século, a destruição do templo e o fim daquela aliança. Ninguém estava ciente de quando iria acontecer. Nem os anjos, só o Pai sabia disso. Só que isso aqui não invalida, o cumprimento da promessa. Isso não invalida. Se prometeu que tudo iria acontecer naquela geração, tudo iria acontecer naquela geração. Se Deus prometeu que São João estava revelando as coisas que iriam acontecer em breve, e São João escreveu o Apocalipse no reinado de Nero, tudo iria acontecer em breve. Pronto. Somente o dia e a hora ninguém sabe. E por quê? E por que demorou tanto tempo? Né? Tá aqui, olha. Por causa da paciência de Deus com aqueles zombadores da fé. Esperando que tivesse o arrependimento daqueles zombadores da fé. Por isso que Deus esperou até o último momento ali para concluir a consumação do século com a destruição do Templo de Jerusalém, a destruição da antiga aliança, e a nova aliança tomando o lugar de tudo que era ali da antiga aliança, tá bom, gente? Como é difícil, gente. Eu tô fazendo esse vídeo porque o cabra ele pega esse textinho de São Pedro, tira do contexto e fala: não, mas nem tudo é para acontecer naquela geração, porque Deus é atemporal. Porque 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então nós estamos no segundo dia ainda. Olha que maluquice, gente. Como eu falei, é só ler um versículo depois. É só ler um versículo depois, onde São Pedro mesmo diz que Deus não retarda a sua promessa. É só ler um versículo depois. Se Deus não retarda a sua promessa, tudo vai... É para conjecturar, quando ele fala de geração, quando ele fala que São João estava escrevendo as coisas que iriam acontecer em breve. Não é para conjecturar. É porque tudo iria acontecer naquela geração. Apenas que o tempo, a hora, o dia, isso só Deus iria saber, tá? Deus não trabalha segundo a expectativa e a ansiedade da humanidade. É isso que São Pedro está falando, tá bom? Minha gente, é difícil. O apocalipse futurístico é a pior desgraça que existe. O apocalipse futurístico é a pior desgraça que existe. Pega um textinho de Pedro e o que eles fazem, né? Eles pegam esse textinho de Pedro e tenta... É o negacionismo, tá? Essa palavra aí tão usada aí pela esquerda, mas é o negacionismo. Pega um textinho de Pedro e tenta invalidar todas as afirmações em outros textos escatológicos. Pega aquele textinho de Pedro e fala: não, peraí, geração não é geração por causa desse textinho de Pedro. Breve não é breve por causa desse textinho de Pedro. Né? O mistério da iniquidade já estava em ação, mas não estava não, por causa desse textinho de Pedro. O anticristo já estava no mundo. O juiz estava à porta, como o Tiago diz lá na sua carta. Não estava não. Olha o textinho de Pedro aqui. Cara, é o apocalipse da negação. Eu tenho que negar todos esses textos para tentar validar o meu apocalipse. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.